Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Primeiro de tudo, seguinte, meu povo, quero pedir desculpa pela live da manhã, infelizmente, por questões de internet, a gente não conseguiu entregar a melhor live para vocês, foi um curto prazo ali de resenha que a gente conseguiu entregar, mas à tarde a intenção é poder recompensar e a gente fazer um boa tarde cap para trocar uma ideia sobre o momento do Atlético, mas como eu sei que vocês gostam e gostam muito de mercado da bola, para mim a melhor alternativa, a melhor possibilidade de recompensar vocês é trazendo informações sobre mercado da bola. E mais um nome surge como um jogador consultado pelo Atlético, com um jogador que o Atlético busca informações para entender se segue ou se não segue na negociação. E esse jogador é o volante Jadson, jogador do Bragantino. Eu confesso para vocês que eu sei que não é a primeira vez que o Atlético vai atrás do jogador. Quando o jogador ainda estava no Cruzeiro, o Atlético tentou a contratação do Jadson. Quando ele ainda era uma promessa naquele momento de total instabilidade do Cruzeiro, no sentido de rebaixamento, no sentido de crise interna. Aí, pelo Bragantino, o Atlético já foi atrás do jogador outras vezes. E agora, o jogador que aparentemente está de saída do Massa Bruta tem outras propostas, tanto do futebol nacional quanto de fora do país. O Atlético tenta novamente usar a carta Maurício Barbieri para ver se consegue convencer o Jadson de se tornar jogador do Atlético. O Jadson é um jogador de muita pegada. Eu acho que se a gente for apontar a principal característica do Jadson é essa capacidade de povoar espaço sempre mordendo. É um motorzinho clássico, aquele jogador que não para, aquele jogador que incomoda o time adversário, aquele jogador que faz o tempo todo o time adversário estar em situação desconfortável. Então acho que essa é a característica principal do Jadson e um jogador que eu acho que chegaria para acompanhar a característica dos volantes que a gente tem hoje no Atlético. E Thiago, você vive falando que a gente precisa de um camisa 8, que a gente precisa de um camisa 8. A gente precisa de um camisa 8. Eu só não sei se a gente vai ter esse camisa 8. Por quê? Porque existe uma preocupação muito grande em relação ao sistema ofensivo do Atlético. Aí, Thiago, o que tem a ver? Cara, Zapelli, um jogador de pouca capacidade competitiva. Maestriani, um jogador de pouca capacidade competitiva. Então existe um entendimento interno que um camisa 8 mais técnico, que um camisa 8 de menos pegada do que a gente tem hoje, poderia transformar o time num time desequilibrado. Poderia transformar um time num time que tem mais qualidade técnica, mas não acompanha na capacidade competitiva. Ah, Thiago, mas isso significa que o camisa 8 não vai vir? Não. Mas isso significa que os volantes eles têm um papel importante para trazer essa sustentação defensiva. Muito do equilíbrio do time do Atlético hoje vai partir dos volantes. Então, é muito mais provável a gente ver um Atlético tentando entregar um Filipinho com mais capacidade de jogar entre linhas, um Jadson com mais capacidade de jogar entre linhas, do que um Atlético contratando, sei lá, um Juliano para botar ele de camisa 8. Acho que esse ponto é muito importante para a gente entender o futuro da nossa volância. Voltando a falar sobre o Jadson, é um jogador, acho que até semelhante ao Filipinho. Na questão da dinâmica, na questão da movimentação, na questão de preencher os espaços. Um jogador que eu acho que chegaria para elevar o nível do setor. A gente fala de Filipinho e de Raul, mas a gente tem que lembrar que, por enquanto, a resposta inicial do Falcão ela é abaixo da média. Ela é abaixo de qualquer expectativa. Vou ser bem sincero com vocês que eu imaginava bem mais em relação à entrega que o Falcão poderia dar. E óbvio, o resto são jogadores da base. Juninho, Riquelme, enfim. Aí você pode ter um João Cruz por ali, você pode ter um Juliano por ali, mas não são volantes, principalmente para dessa sustentação defensiva. Então o Jadson com essa capacidade de pegada, o Jadson com essa capacidade de vencer duelos, acho que até pensando num aspecto de Série B, ele seria uma peça que encaixaria muito bem. Lembrando que talvez o melhor volante da última Série B tenha sido o João Schmidt. Acho que lembra. Jogador dinâmico, jogador que tem alguma capacidade com bola, mas o jogador que o foco é a capacidade de desarmar e acelerar o jogo. Desarmar e acelerar o jogo.
Se a montagem do Atlético não tivesse sendo feita para um time de Série B, eu falaria com tranquilidade que esse Atlético tem uma cara enorme de um time de transição. Esse Atlético no meio-campo com Jadson, Filipinho, Zapelli, para roubar, acelerar, eu acho que seria muito bom, inclusive. E eu tô tentando pensar, puta, um time dominante vai ter 2 volantes de mais pegada pra roubar e acelerar? Será que faz sentido? E até acho que faz. Porque se você for parar pra pensar, atrair o adversário, provocar o adversário ao erro, pra aí que a gente possa botar a bola no pé dos jogadores com mais capacidade técnica, Luiz, o próprio Zapelli, o Isaac, faz bastante sentido. Lembrando, uma das principais características do time do Maurício Barbieri, historicamente, dos times do Maurício Barbieri, é a capacidade de pressionar. Pressionar alto, roubar bolas no campo de ataque. E, cara, eu falo com toda a tranquilidade do mundo que ele tem essa característica. Ele tem essa possibilidade, ele entrega isso ao time. Essa capacidade de fazer esse sistema ofensivo morder mais, sabe? Ou saltar pressão no sistema defensivo do adversário para gerar situações de desconforto. Então, eu gosto muito do Jadson, tá? Eu vou ser bem sincero com vocês. A adição do Jadson, ela pra mim seria um reforço. Acho que a gente vai trazer mais um jogador com capacidade de criar situações. Não criar através do passe, mas criar através da pressão, criar através de dinâmicas de movimentação, criar através de infiltração. É outro ponto positivo que a gente esqueceu de falar do Jadson, que talvez tenha mais do que Raul, que talvez tenha mais que Filipinho, a capacidade de pisar na área como elemento surpresa. Algo que a gente perde quando a gente não tem mais Eric e Christian dentro do elenco do Atlético. Então você ter a circulação de bola e você ter esse volante chegando para gerar superioridade numérica na hora de finalizar, pisando na área é interessante, volante que também tem uma constância muito grande de bater de média a longa distância. Então, que o fator Barbieri fale mais alto. Que o fator Barbieri, porra, traga esse convencimento para que o Jadson chegue no Atlético. E assim, acho que esse tipo de sondagem deixa muito claro como o Atlético é um time que ainda não desistiu do mercado. Ah, Thiago, como assim não desistiu do mercado? O próprio Barbieri falou, tá valendo tudo ainda. Sondagens vão acontecer para jogadores que não necessariamente estão na mira. Outros cenários podem acontecer com jogadores que estão no próprio Atlético. Então, assim, cravar, o mercado do Atlético acabou é injusto, é injusto. Muita coisa ainda pode acontecer. E volto a dizer, gosto do Jadson. Quanto mais a gente trouxer jogadores para qualificar o elenco, melhor. Hoje, se eu vejo uma opção para entrar no segundo tempo, Falcão, Jadson, Juninho, Jadson, eu nem penso 2 vezes. E digo mais, acho que tem capacidade até de virar titular. Até virar titular. Valeu, pessoal? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau. E venha, Jadson.